Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem específico, um resumo de regras de Vampiro à Máscara, a quinta edição. É o arquivo Resumo das Regras V5.pdf. Isso aí. Parece um compilado bem denso, né? Focado nas mecânicas, nos conceitos desse sistema que a gente sabe que tem suas complexidades. Exatamente. E a nossa ideia aqui é tentar destrinchar isso, sabe? Pegar os pontos mais importantes, ver qual é a essência que esse resumo traz pra gente. Sim, porque esses resumos são ótimos para consulta rápida, né? Mas às vezes o porquê das regras, a filosofia por trás, acaba se perdendo um pouco na síntese. Vamos tentar conectar as coisas aqui com base no que o documento mostra. E o próprio PDF indica que é um trabalho de tradução, compilação de várias fontes. Menciona blogs, fóruns, alguns nomes de colaboradores. Então, é uma visão já filtrada, né? Uma síntese de uma síntese, de certa forma. Mas útil para a gente ter um panorama. Bom, então, vamos lá. Para começar, o básico de tudo parecem ser os testes, né? O resumo fala dos testes simples. Você rola seus dados, 6 ou mais é sucesso. Uhum. E a dificuldade é quantos sucessos você precisa para a ação dar certo. Isso. O resumo até traz uma tabela de exemplo. Dificuldade 1 para algo rotineiro, tipo atirar num alvo parado. Uhum. Até dificuldade 7 ou mais para algo quase impossível, como achar uma pessoa específica numa cidade enorme como LA numa noite só. Dá uma boa escala. Parece simples, mas aí já começam as nuances, né? O resumo fala que equipamento apropriado é crucial. Sem ele, a dificuldade pode subir. Ou a tarefa pode até ser impossível mesmo. E tem os modificadores também, né? O texto diz que ganhar ou perder 2 dados na parada é parecido com mudar a dificuldade em um ponto. Isso dá uma flexibilidade para o narrador, né? E tem o sucesso automático também. Se a sua parada de dados for o dobro da dificuldade, Você passa direto, sem enrolar. Mas, atenção, o resumo deixa claro. Isso não vale em combate ou em situação de estresse. faz sentido, né? Não dá para automatizar o perigo assim. E os críticos? O resumo menciona 2/10 nos dados normais. Bam. Valem 4 sucessos. Isso pode mudar tudo. E a margem são só os sucessos que sobram além do que precisava. Mas tem uma mecânica que o resumo destaca e que parece bem narrativa. O ganhar por um preço. Ah, essa é ótima. Se faltar pouco para passar, tipo 1 ou 2 sucessos, o narrador pode oferecer: olha, você consegue mais. Mas vai ter um custo, né? Levar dano, chamar atenção, perder alguma coisa. Exato, e o jogador escolhe. Isso muda a falha, né? Deixa de ser só um não deu para virar uma negociação, uma escolha com consequências. Acho isso muito interessante. Sim, dá outra dinâmica. Não é só falhar, é tipo, falhei, mas será que vale pagar para conseguir? Legal, o resumo também fala do trabalho em equipe. Assim, quem tiver a maior parada de dados ganha plus 1 dado para cada ajudante que tenha pelo menos 1 ponto na habilidade. Bem direto. E os cheques? Rolagem de um dado só, sem rerolar, sem sucesso automático. Parece pra coisa rápida, binária mesmo. Isso. E tem os testes disputados, claro. 2 personagens competindo, quem tira mais sucessos, ganha. O resumo quer dar umas dicas para o narrador agilizar, tipo usar metade da parada do NPC ou a habilidade dele como dificuldade para o jogador. São várias ferramentas, então. O que fica claro é que o sistema busca ir além do simples passa ou falha, né? Com certeza. Mesmo num resumo, isso fica evidente. E falando em ir além, vamos entrar no que parece ser o coração do V5, que o resumo destaca bastante: a fome. Os testes, você não rola só dados normais. Alguns são substituídos por dados de fome. E o ponto crucial que o texto frisa bem: esses dados de fome não podem ser rerolados com força de vontade. Isso é fundamental. Nossa. E como começa essa fome? O resumo diz que é aleatório, né? Um D10 dividido por 2 ou um D4? Depende. E ela não fica lá quieta, ela interfere. O resumo descreve o tal crítico bagunçado, o messy critical. Que é quando você tira um 10 num dado de fome, certo? Mesmo que o teste seja um sucesso no geral. Exato. Esse 10 na fome traz complicação extra. Pode ser uma mancha na humanidade, pode ser quebrar a máscara. O narrador e o jogador definem juntos, mas nunca é coisa boa. É tenso. Imagino. E pode piorar? Pode. Tem a falha bestial, a bestial failure. Acontece quando você falha no teste e tira 1
em algum dado de fome. Aí as consequências são pesadas, né? O resumo lista pode forçar uma compulsão. Perder uma vantagem, tomar dano agravado direto na ficha, ou até aumentar a fome. E se a fome chegar a 5, assim, o texto diz que tem testes de frenesi obrigatório. É a besta batendo na porta. E essas compulsões que você falou, o resumo dá exemplos ligados aos clãs, né? Tipo, Bruja tem que se rebelar. Gangrel tem impulsos animais, Malkaviano tem desilusão, Toreador fica obcecado, Tremere busca perfeição. Cada uma impõe uma penalidade, tipo -2 ou -3 dados em certas coisas, e força o personagem a agir daquele jeito por um tempo. Nossa, isso reforça muito a ideia da luta interna constante. É quase um personagem dentro do personagem. Totalmente. Não é só um número. Dita comportamento. É o horror pessoal ali, na mecânica. E para lutar contra isso, o resumo apresenta a força de vontade. Que é calculada somando autocontrole e perseverança, segundo o texto. E ela serve para quê? Rerolar dados. Isso, até 3 dados normais num teste. Mas, de novo, não os dados de fome. Ela também serve para controlar o personagem em frenesi, resistir a poderes, ignorar penalidade de dano por um turno. Até para fazer um movimento mínimo se tiver empalado, o resumo fala. Parece o escudo do personagem contra ele mesmo, né? Exatamente. E como recupera? O resumo detalha isso também. Recupera um pouco no início da sessão, o dano superficial. E agindo conforme o desejo do personagem, recupera um ponto superficial uma vez por sessão. Interpretar falhas de forma dramática também pode dar ponto. E tem as recuperações mais fortes de dano agravado, proteger os touchstones, aqueles humanos importantes, ou defender as convicções, os princípios morais, e cumprir a ambição de longo prazo no fim da história também recupera ponto agravado. Então, ambição e desejo são motores narrativos mesmo. Ambição é o objetivo grande, desejo é o da sessão. E cumprir eles te dá mais gás para continuar resistindo. Isso. Mas se acabar força de vontade, o resumo alerta que o personagem fica debilitado. Penalidade de -2 dados em testes sociais e mentais. Então, o cenário é esse. Fome e compulsões te puxando para a besta, força de vontade te segurando e suas metas e valores te dando força para resistir. Um equilíbrio bem delicado. Muito delicado. Essa dinâmica fome e força de vontade parece ser um pilar do jogo, pelo que o resumo mostra. E ligado a isso tudo, tem o próprio sangue, a potência de sangue. Outro ponto-chave que o resumo explica. É uma escala, né? De 0 para sangue fraco até 10 para anciãos. Isso. E quanto maior a potência, maiores os benefícios que o resumo lista. Mais dados no Blood Surge para aumentar atributos físico. Cura mais rápida, né? Mais dano superficial curado por Rose Check, bônus em disciplinas, poder rerolar falha em disciplina. Parece só vantagem. Parece, né? Mas aí vem o outro lado da moeda. As desvantagens aumentam junto. A fraqueza do clã fica mais severa e as restrições para se alimentar. Nossa. É aí que pega, né? O resumo detalha bem essa escalada. Com potência 2, sangue animal já não satisfaz direito. Potência 3, bolsa de sangue e animal já eram. Com potência 4, bebê de um humano só mata 1 ponto de fome. E no nível 5, o resumo é brutal. A única forma de baixar a fome para -2 é drenando e matando um humano. Caramba, é um paradoxo terrível. Quanto mais poderoso, mais monstruoso você precisa ser para se manter. Exatamente. É o ciclo de poder e maldição. E falando em se alimentar, a tabela fonte fome saciada, no resumo, quantifica isso. Animais pequenos, cachorro, 1, fome. Cavalo, 2. Bolsa de sangue, 1, com as restrições que a gente falou. Goles de humano, 1 ou 2. E drenar até matar, 5 fome. E o texto reforça, é a única forma de chegar à fome 0. Tem também um alerta sobre sangue contaminado. Ah, sim. Se a vítima usou álcool, drogas, isso afeta o vampiro. Penalidades em testes, dificuldade para resistir à frenesi, tem que escolher a vítima com cuidado. E o sangue não é só combustível, tem a ressonância, que o resumo explica. É tipo o humor do sangue. Colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Ou animal. E cada humor está ligado a certas disciplinas. O exemplo é colérico com rapidez e potência, melancólico com fortitude e ofuscação,
Interessante isso. E tem níveis de intensidade. Fugaz, intenso. Esse já dá +1 dado na disciplina associada, segundo o resumo. E o nível apurado. Que, além do bônus, dá uma tal de discrasia. O que é isso? São os benefícios temporários mais fortes que o resumo descreve. Exemplos. Bully, que dá +1 dado de dano contra a gente mais fraca. Nostálgico, +1 em teste sobre uma época ou arte. Tranquilo, +2 para resistir à frenesi. Então a caça vira também uma busca por sabores específicos para ganhar vantagem tática. Mas para conseguir o apurado, geralmente tem que... Matar a vítima ou se alimentar dela direto por 3 noites, diz o texto. O que, claro, tem um peso moral enorme. Com certeza. O resumo até fala que dá para tentar sentir a ressonância com perseverança plus prontidão e até influenciar a vítima para mudar o humor dela e o sangue. O que, de novo, pode gerar manchas na humanidade, né? Mostra uma camada de manipulação na alimentação que é bem sinistra. E falando em moralidade, isso já faz a ponte para o próximo tema forte do resumo. Humanidade, manchas e crenças. Fica claro que tem uma parte ética importante aí. Muito forte. O centro é a humanidade. O resumo explica que fazer certas coisas, transgressões, gera manchas nesse marcador. Os exemplos são bem claros. Fazer um carniçal, +1 mancha. Dar o abraço, +2. Prejudicar um touchstone, +1 ou +2. Destruir um touchstone, +2 ou +3. É bem tabelado. E no fim da sessão tem o teste de remorso. A parada de dados é a sua humanidade que não está marcada por manchas. Se passar, limpa as manchas. Mas se falhar... Aí dói. Perde um ponto permanente de humanidade. As manchas somem, mas o limite moral desceu. Uma espiral para baixo, talvez. Parece que sim. É uma mecânica que pune a falha moral de forma duradoura. E para ajudar a se segurar, tem as convicções e os touchstones. Convicções são os valores que o personagem tenta manter. Touchstones são os humanos que representam essas convicções. Perdeu o touchstone, perdeu a convicção junto, diz o resumo. São as âncoras. Exato. As últimas conexões com o mundo mortal que ele deixou. E além disso, tem os princípios da crônica definidos pelo grupo, que dão um tom moral geral. Humanista, código das ruas, para calibrar o que é transgressão ali. Entendi. Bom, mudando um pouco agora da moralidade para a ação. O resumo também dá uma passada nas regras de conflito e combate. Dá sim, de forma rápida, mas cobre o essencial. Iniciativa, primeiro quem está no corpo a corpo, depois quem está à distância, depois quem vai entrar no corpo a corpo. Desempate com destreza plus raciocínio. Parece favorecer quem já está na briga de perto, né? E os ataques são atributo plus habilidade, o padrão, força plus briga para soco, destreza ou força plus armas brancas, destreza plus armas de fogo. E a defesa? Corpo a corpo é destreza plus esportes para esquivar, a distância depende da cobertura, e o dano vem da margem de sucessos do ataque mais o dano da arma. O resumo diferencia bem o dano superficial do agravado. O agravado é o perigoso, fogo, sol, presas, garras, mais difícil de curar. E o texto menciona rapidinho outros sistemas, testes estendidos para tarefas longas, conflitos avançados com mais tática e conflitos de um teste para resolver rápido. Mostra que tem opções para diferentes níveis de detalhe. Para fechar, o resumo tem umas listas de referência, né? Primeiro os clãs. Isso, lista os 7 principais ali da Camarilla e Anarx, Bruja, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremer, Ventru, cada um com suas 3 disciplinas de clã. E menciona os Caitiff e os Sangue Fracos também. E as disciplinas, os poderes. Animalismo, auspícios, feitiçaria de sangue, rapidez, dominação, fortitude, ofuscação, potência, presença, metamorfose. E a alquimia sangue fraco, cada uma com níveis de 1 a 5, com poderes específicos. Isso influencia as habilidades iniciais, vantagens. A lista é grande. Ellicat, na força brupa, Beggar, bolsa de sangue, Bloodleech, outros vampiros, Cleaver, próximos, Consensualista, com consentimento, Farmer, animais, Osíris, culto, Sandman, dormindo, Cine Queen, subcultura,
Sirene, sedução. Cada um sugere um jeito bem diferente de viver a não-vida. Dá pra ver que influencia muito o dia a dia, ou melhor, a noite do personagem. Ufa, bastante coisa mesmo nesse resumo. Tentando juntar tudo, fica muito claro o foco no conflito interno, né? A fome sempre ali, a besta espreitando na falha, a humanidade escorrendo pelos dedos, a força de vontade como escudo. E testes, mas sempre com essa camada interna pulsando. O próprio sistema de dados, com crítico, bagunçado, ganhar por um preço, reforça que nada é simples, nada é limpo. Concordo. Mesmo sendo um resumo, ele passa bem a ideia do tipo de história que essas regras querem contar. Essa gestão da fome, força de vontade, humanidade, junto com a potência de sangue, a ressonância, parece ser o coração da experiência trágica ali. Exato. As regras parecem empurrar o jogador para escolhas difíceis, com consequências reais dentro do jogo. E isso me deixa pensando aqui. Quando a gente interage com essas mecânicas que o resumo descreve, a fome como essa necessidade que te consome e pode te fazer perder o controle, as compulsões que te forçam a agir de um jeito, a luta para manter a humanidade enquanto faz coisas terríveis, a força de vontade como esse recurso limitado para manter uma aparência. Até que ponto jogar com isso, mesmo sendo um jogo, não faz a gente pensar um pouco sobre, sei lá, dependência, autocontrole, as nossas próprias bestas internas, aqui fora. É uma reflexão que vai além da ficha de personagem, né? Com certeza. Fica aí algo pra gente pensar, né? O espelho que esses jogos podem ser.